Um grande abraço a você, amigo da Vale TV. Está entrando no ar mais um do Vale Notícias. Sempre agradecendo o carinho, a sua audiência. Você que nos acompanha pelo canal 10 da TV Cabo Mix e através das redes sociais. Nosso muito obrigado. E você acompanha hoje no Vale Notícias tudo sobre a sessão da Câmara Municipal de Avaré. Uma situação que está gerando uma grande polêmica na cidade, referente a uma denúncia da vereadora Adalgisa Ward. Também você acompanha hoje no programa uma moção de repúdio ao radialista Rodivaldo Ripoli, ex-vereador de Avaré. Porém, essa moção de repúdio não contou com a assinatura do presidente da casa, Francisco Barreto. Também informações sobre uma nova CPI, que foi aberta pela Câmara Municipal de Avaré para investigar possíveis denúncias relacionadas à dívida ativa do município. E hoje também uma entrevista exclusiva com o ex-vereador Denilson Ziroldo. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no do Vale Notícias. Iniciamos o programa de hoje para falar sobre a Câmara Municipal de Avaré. Durante a sessão ordinária realizada no dia 19 de agosto, surgiu aí algumas polêmicas relacionadas ao transporte escolar, que estaria sendo fornecido a estudantes de escolas particulares. Confira mais informações na reportagem de Adriel Fernandes. Uma denúncia feita pela vereadora Adalgisa Ward ganhou repercussão entre os vereadores na sessão do dia 19 de agosto. Segundo a denúncia da vereadora, a secretária de Educação Josiane Lopes de Medeiros estaria fornecendo o ônibus escolar aos alunos de escolas particulares. Eu tenho como obrigação alertar a senhora secretária da Educação, senhora Josiane Lopes de Medeiros, para que não ocorra irregularidades mais tarde, ela tenha que responder por isso. Então, eu fiz um requerimento perguntando quantos alunos estavam no transporte e tal. Neste interim, alguém me avisa que havia alunos usando o transporte municipal sem ser aluno do município. Nós sabemos que é lei e nós, vereadores, estamos aqui para cumprir a lei. Essa senhora secretária incitou os pais de alunos numa reunião falando que a vereadora Adalgisa Ward estaria impedindo os alunos de utilizar o transporte escolar. Isso me deixou indignada, porque, afinal de contas, ela é ordenadora de despesa. Ela deve saber que o transporte escolar tem que ser para aluno do município, não pode ser para aluno particular, nem de faculdade. A Adalgisa reproduziu um áudio de aproximadamente 3 minutos, onde em um dos trechos a secretária admite aos pais dos alunos que tinha ciência de que estava agindo em desacordo com a lei. Olha, por isso que eu chamei vocês, gente, para deixar bem claro que não sou eu. Tá aí os documentos. O que eu pude fazer, eu fiz. Sem poder, eu autorizei, não é? Sem poder, porque eu sabia que não podia. A gente sabia. Mas falei, vamos ajudar. Agora vem e quer detonar com a gente. Provavelmente que não tenha. E na verdade, ele não pensou que ele prejudicando a mim, porque a oposição, ele estaria prejudicando outras pessoas. A vereadora deixou um recado para a secretária de Educação. Quero estar dizendo para vocês que o ensino público, ele é destinado àqueles que não têm condições de custear. Então, esse transporte deverá ser utilizado a essas crianças que não têm condições. Uma criança que estuda numa escola particular e paga uma mensalidade, ela não pode utilizar. Então, não foi a vereadora Adalgisa Ward, foi, senhora secretária, tá? A lei é lei e nós estamos aqui para cumprir a lei. O vereador Toninho da Lorça também comentou sobre a denúncia.
Gente, quando a gente recebe uma denúncia de um munícipe, de qualquer pessoa, a gente é obrigado a apurar. Essa é a nossa função. A Dalgisa fez a parte dela. Não pode, escola particular não pode usar transporte público, a não ser que tenha uma autorização judicial, o que não era o caso. A Dalgisa fez o papel dela. Está errado a secretária tentar jogar a população contra a Dalgisa e contra os vereadores da oposição. Porque a gente está fazendo o nosso papel. A gente está fazendo o papel de vereador, que é fiscalizar. Como eu disse, às vezes a lei, a gente pode não concordar com ela, mas a gente tem que respeitar. E aluno de escola particular não pode usar transporte público. Isso é claro. Já o vereador Roberto Araújo criticou de forma incisiva a denúncia feita pela vereadora Dalgisa Ward. Agora, eu pergunto para vocês, o transporte escolar não é um direito da criança, do adolescente, dos alunos? Esse aluno lá da zona rural, que porventura conseguiu uma bolsa numa escola particular, como que ele vai fazer? Vou mais além. Aquele aluno que o patrão paga para ele, o patrão dos pais, paga para ele, porque gosta dos pais, como é que ele vai fazer? E aquele pai, aquela mãe, que com muito suor consegue pagar uma escola particular para o seu filho, como é que eles vão fazer? Nós estamos lidando numa situação agora difícil, porque a vereadora Dalgisa fez a denúncia, quem paga o pato é as crianças carentes. E digo mais, minha gente, esse transporte não foi colocado exclusivamente para atender esses alunos. Eles são caronistas. O ônibus passa na frente da propriedade e os alunos adentram, pegam carona. Gente, aonde está a ilegalidade nisso? Se a lei fala que isso é ilegal, pode até falar, mas não é imoral. Imoral não é. É imoral você deixar uma criança tomando chuva, tomando vento e sem vir para a escola. É assim que gostam das crianças da nossa cidade? Tratando desse jeito? A Dalgisa Ward ainda protocolou um requerimento para que a irregularidade no transporte escolar fosse denunciado aos órgãos responsáveis. No entanto, após o empate em 6-6 na votação dos vereadores, o presidente da Câmara, Francisco Barreto, votou contra e o requerimento foi arquivado. Nossa equipe procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal para comentar sobre a denúncia, porém até a veiculação desta matéria não obteve retorno. Muito bem, tá aí a matéria para vocês. É um assunto bastante delicado, né? A vereadora Dalgisa Ward recebeu essa denúncia, fotos, aliás, de alunos da rede particular no transporte escolar público, e isso realmente não é permitido por lei, né? Desde que haja uma lei, um projeto autorizando a esse transporte, é vedado. Só que muito se contesta a forma em que a vereadora Dalgisa Ward ela acabou denunciando esse fato. Porque como envolvia alunos e eles seriam prejudicados caso esse transporte cessasse, algumas pessoas, aí conversando com até pessoas no meio da educação, eles concordam que a vereadora deveria conversar antes, para tentar achar um meio termo para que essas crianças elas não acabem sendo prejudicadas como acabaram sendo, porque o transporte foi suspenso. Por quê? Quando surgiu a denúncia, a secretária de Educação, a Josiane Lopes de Medeiros, ela ficou preocupada. Como não pode, ela pode responder aí por improbidade administrativa e crimes de responsabilidade. E ela chamou os pais para uma reunião. Só que um desses pais gravou a conversa.
onde ela admite que o transporte é errado, mas aí acaba jogando os pais contra a vereadora Dalgisa, né? Porque ela disse que, por causa da denúncia da Dalgisa, o transporte aos alunos aí da rede particular estaria suspenso. Só que, para deixar bem claro, não é o transporte para todos os alunos da rede particular, porque tem gente pensando que é para todo mundo. Não. É para alguns casos específicos. E alguns casos específicos atingem diretamente aqueles alunos bolsistas. Aqueles alunos que, por um meio ou outro, conseguiram uma bolsa aí em uma escola particular, pai e a mãe não têm condição de custear transporte, e eles pegavam, entre aspas, uma carona, né? Como diz aí o vereador Roberto Araújo. Eles pegaram uma carona junto ao transporte escolar. Porque, pensa bem, um aluno, né, da rede pública consegue uma bolsa numa escola particular, pô, o pai e a mãe não têm condições de custear, né, uma escola particular e nem mesmo o transporte para esse aluno. Você não consegue essa bolsa. Pô, qual o problema? Daí a gente vê, tirando a lei de lado, qual o problema dessa criança ser beneficiada com o transporte que não estava tirando o lugar de ninguém, não estava prejudicando ninguém. Mas concordo com vocês, é ilegal, mas eu acho que poderia todo mundo sentar, conversar, fazer um projeto aí autorizando, né, e viabilizando que os alunos da rede particular pudessem também ser transportados, não todos, né, em casos realmente específicos. Faltou um jogo de cintura, deu aí uma baita de uma polêmica, porque o vereador Barreto votou contra o requerimento da vereadora Dalgisa, encaminhando esse caso para vários órgãos aí, Ministério Público, Tribunal de Contas. Ela nem precisava desse requerimento, aliás, ela poderia fazer isso de uma forma direta já, né? Mas passou e o Barreto foi contrário. Os 6 vereadores da base do prefeito votaram a favor, contra, os 6 da oposição votaram a favor, e daí deu um empate 6-6. O Barreto foi desempatar e ele desempatou aí contra o encaminhamento desses requerimentos, que gerou um bafafá, gerou insatisfação da vereadora Dalgisa, isso foi matéria em sites, isso gerou realmente uma grande repercussão e até uma reunião foi realizada na Câmara Municipal, onde, segundo informações aí, teve até muitas pessoas estavam exaltadas nessa reunião aí, porque o grupo do 7 balançou, né? Balançou essa situação. Vamos aguardar agora o desenrolar de todos esses fatos, né? Mas é importante que eu acho que não podemos fazer denúncias por denúncias. Acho que tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser sentado, porque ao invés de você atirar e acertar na secretária de Educação e no prefeito municipal, você está acertando as pessoas que mais necessitam, que são os estudantes. Seguindo com as informações aqui do Vale Notícias, para falar agora para vocês sobre uma moção de repúdio. A Câmara Municipal de Avaré aprovou uma moção de repúdio contra o radialista Rodivaldo Ripoli, por ele ter ofendido aí os vereadores. Confira mais informações na reportagem de Caio Augusto. Uma moção de repúdio contra o radialista e ex-vereador Rodivaldo Ripoli foi aprovado pela Câmara de Avaré na segunda-feira, dia 19. A razão, a seguinte fala do radialista. Mostrar pra essa cambada de safados aí que o povo não precisa deles. E que o povo vai dar o troco nesses negros aí. Vai dar, tem que dar, porque eu vou estar no pé. O que deixou alguns vereadores exaltados. Eu queria ir na rádio, minha esposa que não deixou naquele dia para tirar uma situação. Eu acho que é isso que o doutor Alexandre quer, que saia uma briga na porta da rádio, porque é impossível. Virar o que nem aconteceu na rádio segura na 101. Tinha pessoas que iam lá para pegar o Zena, queria pegar de todo jeito, quase, por muitas vezes, quase que saiu tragédia na porta da rádio. Autor da propositura, Toninho da Lorça, ressalta que a fala de Ripoli superou qualquer limite. Eu acho que essa moção representa um sentimento que eu tenho certeza que é o sentimento, se não for de todos, que eu acho que tem que ser, porque quando ele falou essa cambada de safados, ele não tirou ninguém. Naquele momento ele não tirou ninguém. Não, tinha tirado um pouco depois, né? Naquele momento não tirou ninguém. Entrou todo mundo. Então é assim, você ajuda. Se um dia você não ajuda a ser safado, é desse jeito que vai funcionar. Então acho que a gente tem que mostrar aí o nosso protesto contra ele, né? Eu acho que é justo,
Demorou para a gente fazer isso, né? O Ernesto cobra há um tempão. Demorou para a gente fazer isso, só que dessa vez faltou com respeito. Já o vereador Coronel Morelli votou contra a moção. Eu não me sinto safado. Tenho certeza. Qualquer pessoa que a primeira pessoa que se sente xingada é aquela que tem essa sensação. Eu tenho certeza aqui que aquelas pessoas que sabem o que fazem da sua vida, do seu particular, do seu trabalho como vereador, do seu trabalho particular, da sua vida particular, sabem que não é safado. Indignado com a afirmação do radialista, Carlos Statti destaca. Eu estou magoado com ele, não sei se eu estivesse perto dele, ele falando isso, qual seria a minha reação. Ele me conhece, ele sabe que se ele quiser marcar um endereço para a gente tirar uma situação com isso aí, eu vou com ele. Ele é um desqualificado, como a senhora disse. A partir desse dia, dessa fala dele, nunca mais ele é meu amigo. E voto junto, sim, para processá-lo, porque quando ele fala vagabundos, só se ele não trabalhou. Safados e vagabundos. Entendeu? A minha família inteira chocou, como chocou com outro radialista que está na lama, que já perdeu quase tudo. Será que ele quer perder tudo também? Ele já perdeu muita coisa. Inclusive a dignidade de homem, que hoje olham nele, já não olham mais como homem. E o vereador continua. E fico triste com o Alexandre Haddad de dar um microfone para um desqualificado desse, ficar metendo pau em vereador, porque nós aqui somos 13 vereadores. Temos sim divergência de ideias, mas temos honra. Será que ele foi bêbado fazer o programa, doutor Alexandre Haddad? Será que ele foi bêbado? Então eu respeito muito o senhor, mas o senhor, a partir de hoje, esse indivíduo vai responder por tudo que ele falar na rádio. Já contratei advogado esperando uma resposta dele. Votaram a favor da moção os vereadores Toninho da Lorça, Marialva Biazon, Ernesto Albuquerque, Adalgisa Ward, Flávio Zandoná, Cabo Sérgio, Carlos Statti e Ivan da Comitiva. Contra a moção, votaram os vereadores Coronel Morelli, Alessandro Rios, Jairinho do Paineiras e Roberto Araújo. O documento aprovado será encaminhado aos órgãos de imprensa e publicado no Semanário Municipal. Tá aí para vocês a matéria referente a essa moção de repúdio. Alguns vereadores votaram contra, né? O vereador Barreto não assinou, mas não é porque ele assinou que ele é contra a moção de repúdio, né? Realmente os vereadores ficaram muito chateados com essa situação, o Statti foi muito enfático aí realmente na crítica contra o Ripoli, né? Falou que ele ajudou o Ripoli em outras épocas, jogou muita coisa no ventilador aí, o Carlos Statti, durante a votação dessa moção de repúdio aí. Agora, realmente, nós jornalistas, radialistas, seja quem for, nós temos que ter respeito. A gente tem todo o direito de criticar, de não concordar, mas faltar com o respeito, aí já é um pouco complicado. Porque a população elegeu os 13 vereadores. Se você falta com respeito com os vereadores, está faltando respeito com a população que colocou esses vereadores lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado, fazer as críticas, não concordar com a atitude de vereadores, é uma coisa que é do direito nosso como jornalista, direito das pessoas também, da população em geral. Mas a partir do momento que você desrespeita, chama de bando de safado, realmente é um desrespeito muito grande, por isso a moção de repúdio foi assinada, vai ser mandada aí para proprietário de rádio, para outros órgãos, aí realmente uma situação bastante delicada. Se o radialista ficasse aí na esfera de criticar os vereadores aí do serviço deles, alguma situação, beleza. Agora, quando ele faltou com respeito, ele deu um passo em falso. E esse passo em falso gerou aí realmente essa moção de repúdio. Seguindo com as informações, vou falar agora para vocês sobre a nova velha CPI da dívida ativa. Uma semana após a Câmara ter arquivado ou engavetado a CPI da dívida ativa, os vereadores decidiram abrir uma nova CPI quase sobre o mesmo caso, né? Agora falando um pouco mais específico. E essa CPI acabou aí, nem foi votada, né? Ela acabou sendo apresentada com a maioria dos vereadores aí assinando e ela acabou sendo instaurada. Confira mais informações na reportagem de Adriel Fernandes. Na sessão do dia 19 de agosto,
Os vereadores do grupo de oposição ao governo Jô Silvestre assinaram um novo pedido para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, que visa investigar possíveis danos ao erário referente a impostos não recolhidos no valor de aproximadamente R$2 milhões. A solicitação de nova CPI foi assinada após a Câmara Municipal ter sido obrigada a arquivar uma CPI aberta em março sobre o mesmo assunto, mas que foi barrada pela Prefeitura por meio de liminar concedida pelo Poder Judiciário. Requeiro à primeira secretária, a vereadora Dalgisa Lopes Soares, que proceda à leitura do requerimento da maioria dos vereadores para a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar todos os casos de prescrição e decadência tributária nos exercícios de 2017 e 2018, junto à municipalidade. Após a leitura do requerimento pela vereadora Dalgisa Ward, os vereadores fizeram uso da palavra livre para comentar sobre a abertura da nova CPI. Já que a Justiça segurou a primeira que a gente abriu, porque disse que estava um pouco amplo, nós vamos abrir agora uma mais específica e voltada para a prescrição e decadência deste governo. Porque quem que entrou na Justiça para segurar? Foi esse governo. Então, nós vamos tentar novamente, como bem disse o Sérgio, vamos seguir a lei e espero que a justiça seja feita. A gente respeita, sempre respeitou a justiça e vai continuar respeitando. Podemos, às vezes, não concordar com ela, mas temos sempre que respeitar a justiça. Então nós vamos trabalhar com bastante responsabilidade, com muita tranquilidade, mas acima de tudo com muita seriedade, para que nós levantemos os fatos e para que nós então possamos concluir se houve ou não alguma falta por parte da Prefeitura e se assim aconteceu, nós vamos estar apontando os erros existentes para que as medidas cabíveis sejam adotadas. Este, então, é a causa do nosso requerimento de comissão parlamentar de inquérito. E os grandes devedores? E os grandes devedores da nossa cidade? Sabe-se lá, né? Muitos às vezes estão voando até de jatinho, para cima ou para baixo aí, mas está devendo aqui na prefeitura e não paga. E não paga suas dívidas com o município. Mas o cidadão comum, ele sofre as penalidades e vai lá e paga. Ele não tem dinheiro para pagar um advogado para ficar empurrando o processo, ou então, né, vai saber lá o que o cara faz, que ele consegue que as contas dele, as dívidas dele na prefeitura, se não suma, pelo menos se esconda. E é isso, então vamos ter que apurar isso aí. Então essa comissão é para apurar justamente todas essas questões aí. E eu espero que a justiça nos ajude. Eu espero que a justiça nos ajude. Porque nós estamos aqui, tentamos uma CPI para apurar dos anos anteriores, não conseguimos. A justiça disse que não podia apurar. Vamos tentar de novo. Se nós perder mais essa aqui, eu vou falar para os meus companheiros aqui. Falei, pessoal, vamos deixar rolar. Deixa. Nós estamos querendo apurar. Ninguém quer deixar. Então, vamos deixar a coisa rolar. A escolha da Comissão Parlamentar de Inquérito será escolhida na sessão do dia 26 de agosto de 2019. O requerimento protocolado cumpre-se o disposto na legislação vigente, ou seja, veio subscrito por 1/3 dos membros da Câmara, razão pela qual a Comissão Parlamentar de Inquérito fica constituída. Considerando previsão no regimento interno, as bancadas terão prazo de 72 horas para indicar os seus representantes. Na próxima sessão, serão escolhidos os membros. Uma queda de braço. Queda de braço da Câmara, com a Prefeitura e, no meio disso tudo, a Justiça. Porque na outra CPI, a Justiça concedeu a liminar à Prefeitura para suspender. Tanto é que a Câmara teve que arquivar a antiga CPI. Agora abriu uma nova, né? Agora eles abriram uma nova aí para investigar casos específicos
né, não vai ficar tão abrangente como estava na primeira CPI, mas caso específico referente aí a supostos desfalques que estariam ocorrendo no setor de dívida ativa na prefeitura. Estima-se aí cerca de 2 milhões de reais. Explicar bem basicamente, a empresa está devendo, uma empresa está devendo, ou empresas estão devendo, e de repente esses valores da dívida ativa que estão no sistema, eles desaparecem. Eles desapareceram por quê? Erro de sistema? Alguém recebeu alguma coisa para tirar isso do sistema? Então tudo isso vai ser investigado e vai ver se só esses 2 milhões de reais. Isso não é só agora, viu? Isso não é dessa administração, é de administrações passadas. Porém, agora a Câmara quer verificar nos anos 2017 e 2018, ou seja, durante a administração do prefeito Jô Silvestre. Mas o assunto da Câmara Municipal de Avaré da Câmara e também não, né? Porque lembra que no último jornal a gente abordou aqui sobre o problema de uma associação que está aí organizando, né? Fazendo inscrição de pessoas para casas populares, e muitas dessas pessoas seriam funcionários públicos que seriam beneficiados. Deu um tamanho rolo, porque essa associação estava cobrando uma taxa, muita gente que fez a inscrição achava que essa taxa já era parcela da casa, e não tem nada disso. E nós procuramos aí representantes dessa associação, e quem traz todas as informações é o repórter Adriel Fernandes. Após denúncias de que a Associação Habitacional Social do Brasil, entidade que intermedia financiamentos e construção de casas populares para servidores públicos, estaria cobrando uma taxa mensal de R$ 25 indevidamente, a Prefeitura Municipal de Avaré emitiu uma nota em que afirma não ter nenhuma relação com a HSB, pois não há até o momento projeto técnico em análise ou aprovado para a construção de residências populares ligados à associação. A Prefeitura ainda destacou que, após ser questionada, a associação informou que a taxa de R$ 25 cobrada não se refere à parcela para aquisição de imóvel e que, segundo a entidade, o valor vai para a própria associação. E finalizou destacando que o papel da Prefeitura é somente analisar a viabilidade técnica do empreendimento e autorizar sua eventual execução, sob única responsabilidade da própria associação. Após a nota divulgada, Leonardo do Espírito Santo, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Avaré, declarou que o sindicato foi um dos responsáveis por trazer o projeto e que, após dar a ideia, o sindicato foi afastado involuntariamente. Nós conseguimos esse projeto na cidade de Coronel Macedo, fomos convidados pelo presidente do sindicato de Coronel Macedo para apresentar esse projeto, fomos lá, gostamos, conversamos na época com a construtora que estava idealizando esse projeto e já tínhamos conhecimento que o sindicato não ia poder tocar. Primeiro, que é um projeto grandioso. Segundo, que a legislação não permite o sindicato fazer parte, porque o sindicato ele abrange uma única categoria e o projeto é social, é para toda a cidade. Mas a ideia era criar uma associação, que foi criada uma associação, a Orsa, uma associação dentro do município de Avaré, que ia tocar esse projeto. Nesta associação, tínhamos alguns integrantes que faziam parte do sindicato. A presidente da associação era a diretora do sindicato e outros componentes que também faziam parte da direção do sindicato. Para poder acompanhar, saber como que ia, para não deixar ninguém sem informações. Com essa criação dessa associação que foi feita aí, que nós nem fomos pegos de surpresa com essa associação, criaram essa associação e não tem um integrante do sindicato presente ali. Então, praticamente, no nosso entender, não é meu, é o entender de toda a diretoria, nós fomos colocados de lado. Nossa equipe procurou também o vice-presidente da Associação Habitacional Social do Brasil, que comentou a afirmação do sindicato. Então, Adriel, não é tirado, sabe? O que acontece é o seguinte, não pode, esse projeto Minha Casa Minha Vida Entidades, não pode ser representado por sindicato, e sim tem que ser uma entidade, uma associação, não pode ser sindicato. Não foi tirado, tanto é que a gente continua, né, à disposição de parceria, tanto sindicato como qualquer entidade que tiver interesse em ajudar, todos da cidade, então serão bem-vindos.
Questionado se a primeira associação criada por membros do município daria conta de administrar o projeto, a resposta do presidente do sindicato foi positiva. Daria sim, que eram pessoas totalmente capacitadas, pessoas atuantes e pessoas com interesse próprio de ter todos uma casa própria. Eles dariam conta sim, porque ficaria restrito somente para Avaré. A intenção de criar essa associação é que veio mais município e fortaleceu. É isso que foi criado, assim me passaram. Mas a surpresa foi assim, como é que eu crio uma situação, né, uma associação que foi o caso desta, sem comunicar os pares? Porque a associação, a própria Orsa aqui, ela não ficou sabendo dessa criação. Eu penso que uma coisa bem transparente, você, olha, a Associação de Avaré não vai dar conta, porque é um projeto grandioso, e realmente é grandioso, porque tem 46 municípios envolvidos nessa questão. Então, teria que ser o quê? Olha, gente, nós vamos todas as associações de todos os municípios deveriam se reunir. Ó, daqui nós vamos criar uma associação para atender todos os municípios, para nós termos força junto com a Caixa para lutar por esse empreendimento nosso. Isso teria que ser feito, porque até os próprios integrantes da associação avarense foram pegos de surpresa, como nós também do sindicato. Já o vice-presidente do HSB, após ser questionado sobre a cobrança das taxas, afirmou: a cobrança da taxa não é cobrança, é uma taxa associativa, que essa taxa, a pessoa que se filia à HSB, ela contribui no projeto. É essa taxa que mantém o projeto em funcionamento, em andamento. E não é indevida porque consta em ata do protocolo que a gente tem de estatuto. O estatuto a gente tem tudo certinho, consta em registro em cartório, tudo legalizado, não é ilegal. A taxa não é prestação de imóvel, não tem nada a ver com a prestação do imóvel. Os R$ 25,00 é para a HSB poder custear as coisas do projeto. Tipo certidões de cartório, desmembramento de terreno, tudo que está envolvendo os gastos do projeto. O vice-presidente declarou que o projeto ao qual a prefeitura se referia em nota foi protocolado na quarta-feira, dia 23 de agosto, pela Associação Habitacional Social do Brasil. De acordo com Marcelo, levará aproximadamente 2 anos para a entrega das casas após a assinatura do convênio pela Caixa Federal e serão entregues aproximadamente 1.200 imóveis. É importante que tudo seja esclarecido. Isso que a gente falou aqui no último jornal. A gente pediu para essa associação vir a público e para poder explicar tudo o que está acontecendo. Tomara realmente que tudo saia em ordem aí, que as pessoas que sonham com a sua casa própria possam ser beneficiadas. Porque em um evento que eles fizeram na Câmara Municipal, mais de 500 pessoas compareceram. Né? As pessoas estão realmente, quando falam em casa própria, as pessoas criam um brilho no olho diferente. Né? Porque ter a sua casa é um sonho, acho que de todo mundo. E realmente essas pessoas têm que ter o maior respeito e saber tudo o que está acontecendo nos mínimos detalhes. Vamos para o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta com o segundo bloco, com a entrevista exclusiva com o ex-vereador Denilson Ziroldo. Olha, infelizmente a gente quando perde a política, nós somos adversários políticos até a eleição. Terminou a eleição, eu acho que aí a gente tem que pensar na cidade de Avaré e na população.